Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Um cristão com a armadura completa. William Gurnall, 1616-1679. Efésios 6:10. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Queremos agora olhar sobre exercitar nossa fé no poder todo-poderoso de Deus como comprometido para a nossa ajuda. É dever dos santos e deve ser sua preocupação não apenas acreditar em Deus Todo-Poderoso, mas também crer firmemente que esse poder todo-poderoso de Deus é deles, ou seja, está comprometido com sua defesa e ajuda, de modo a usá-lo em todas as dificuldades e tentações. Primeiro, provarei que o poder todo-poderoso de Deus está comprometido com a defesa do cristão, com os fundamentos disso. Em segundo lugar, por que o cristão deve exercer fortemente sua fé nisso? Primeiro, o poder todo-poderoso de Deus está comprometido com a defesa dos santos. Deus trouxe Israel do Egito com mão poderosa, mas ele os deixou do outro lado do Mar Vermelho para encontrar à força seu caminho até Canaã por sua própria política ou poder. Quando ele abriu o portão de ferro da sua casa de servidão e os levou aos campos abertos, ele desapareceu como o anjo desapareceu de Pedro quando fora da prisão? Não. Assim como um homem carrega seu filho, o Senhor os carregou em todo o caminho que percorreram. Deuteronômio 1:31. Isso retrata vividamente a marcha dos santos para o céu. Deus traz uma alma do Egito espiritual por sua graça de conversão. E esse é o dia do seu poder, no qual ele faz a alma disposta a sair das garras de Satanás. Agora, quando o santo está em sua marcha, todo mundo se levanta contra ele. Como essa pobre criatura passará pelas dificuldades e chegará em segurança por todas as fronteiras de seus inimigos? O próprio Deus o envolve no braço de sua força eterna. Somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. 1 Pedro 1:5. O poder de Deus é aquele ombro sobre o qual Cristo carrega as suas ovelhas para casa, regozijando-se por todo o caminho. Lucas 15:5. Esses braços eternos de sua força são aquelas asas de águia sobre as quais os santos são conduzidos com ternura e segurança para a glória. Êxodo 19:4. Há um compromisso quíntuplo que recai sobre o poder de Deus para ser a guarda da vida dos santos. Primeiro, a relação próxima que ele tem com seus santos. Eles são seus próprios filhos queridos. Todos cuidam dos seus. A galinha ingênua, como ela se agita e se esforça para reunir sua ninhada sob suas asas quando o gavião aparece. Nenhum cuidado é como aquele que a natureza ensina. Quanto mais Deus, que é o Pai de tais disposições em suas criaturas, despertará toda a sua força para defender seus filhos. Ele disse: eles são meu povo. Assim ele se tornou seu Salvador. Isaías 33:8. Como se Deus dissesse: vou ficar quieto com minha mão no peito, enquanto meu próprio povo é maltratado diante do meu rosto. Eu não posso suportar isso. A mãe, enquanto está em sua casa, ouve um grito e reconhece a voz. Grita: ó, é meu filho. Larga tudo e corre para ele. Assim Deus toma o alarme do choro de seus filhos. Eu ouvi Efraim se lamentando, diz o Senhor. Seu choro perfurou seu ouvido, e seu ouvido afetou suas entranhas, e suas entranhas convocaram seu poder para resgatá-lo. Segundo, o amor querido que ele tem por seus santos compromete seu poder. Aquele que tem o coração de Deus não pode ficar sem seu braço. O amor na criatura comanda todas as outras afeições, coloca todos os poderes do homem interior para trabalhar. Assim em Deus, o amor coloca todos os seus outros atributos para trabalhar quando Deus decidiu fazer o bem ao homem perdido. Então a sabedoria começou a projetar o caminho. O poder todo-poderoso assumiu a tarefa de erguer a estrutura de acordo com o modelo da sabedoria. Todos estão prontos para realizar o que Deus diz que gosta. Agora, a alma crente é um objeto do amor mais precioso de Deus, o mesmo com o qual ele ama seu filho. João 17:26. Deus ama o crente como o nascimento do seu conselho eterno.
Quando uma alma crê, então o propósito e conselho eterno de Deus sobre ele, a quem ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e com quem seus pensamentos estiveram ocupados por tanto tempo, se manifesta. E como Deus deve amar aquela criatura que ele carregou por tanto tempo no ventre de seu propósito eterno. Esta bela estrutura do céu e da terra não foi construída, exceto como um palco onde ele agiria no tempo o que decretou no céu há muito tempo, a respeito da salvação de ti e de mais alguns de seus eleitos. E, portanto, de acordo com o mesmo nível de deleite com que Deus se agradou e se entreteve nos pensamentos disso antes que o mundo existisse, ele deve se alegrar agora com a alma que crê com amor e complacência inconcebíveis. E Deus, tendo trazido seu conselho até este ponto, certamente levantará todo o poder que ele tem, em vez de ser frustrado de sua glória a poucos passos de casa. Quero dizer, todo o seu desígnio na salvação do crente. O Senhor que escolheu seus santos, como Cristo ora por Josué, seu representante, repreenderá Satanás e todos os seus inimigos. Zacarias 3. Segundo, Deus ama seus santos como a compra do sangue de seu Filho. Eles custaram caro, e aquilo que foi tão arduamente conseguido não será facilmente perdido. Aquele que estava disposto a gastar o sangue de seu Filho para ganhá-los, não negará seu poder para mantê-los. Terceiro, Deus ama os santos por sua semelhança consigo mesmo, de modo que, se ele ama a si mesmo, não pode deixar de amar a si mesmo aparecendo neles. E como ele ama a si mesmo neles, assim ele se defende ao defendê-los. O que é em um santo que enfurece o inferno, senão a imagem de Deus, sem a qual a guerra terminaria logo? É o ódio que o leão rugidor tem ao homem que o faz atacar sua imagem. Por tua causa somos mortos o dia todo. E se a briga é de Deus, certamente o santo não sairá para a guerra por sua própria conta. Terceiro, a aliança compromete o poder todo-poderoso de Deus. Gênesis 17, 1. Eu sou o Deus todo-poderoso. Ande diante de mim. Há uma aliança ofensiva e defensiva entre Deus e seus santos. Ele dá, sob sua palavra, que ele exercerá todo o poder da sua divindade por eles. 1 Crônicas 17, 24. O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. Deus não se divide em partes, mas dá aos seus santos o direito de reivindicar tudo o que Deus tem como deles. E deixe quem quer que seja tentar sentar-se no trono de Deus e tirar sua coroa, que possa imputar alguma falsidade ao santo, como seu nome é, assim a sua natureza, um Deus que guarda a aliança para sempre. As promessas permanecem como as montanhas ao redor de Jerusalém. Nunca serão removidas. O fraco, bem como o forte cristão, está dentro dessa linha de comunicação. Se os santos tivessem que lutar a céu aberto, pela força de sua própria graça, então os fortes seriam mais propensos a permanecer e os fracos a cair na batalha. Mas ambos, protegidos na aliança, estão igualmente seguros. Quarto, a dependência dos santos de Deus e a expectativa em Deus em todas as suas dificuldades obrigam esse poder a socorrê-los. Para onde uma alma graciosa corre, em qualquer necessidade ou perigo de pecado, Satanás ou seus instrumentos, senão para seu Deus. Tão naturalmente quanto o coelho para sua toca. Salmo 57, 3. Em qualquer momento em que eu estiver com medo, diz Davi, confiarei em ti. Ele diz a Deus que ele se sentirá à vontade para entrar em sua casa quando pego em qualquer tempestade, e não questiona sua acolhida. Assim, quando Saul caçava, ele deixou uma cidade com portões e barras para confiar em Deus a céu aberto. De fato, todos os santos são ensinados a mesma lição: a renunciar à sua própria força e confiar no poder de Deus, sua própria política e lançar-se na sabedoria de Deus, sua própria justiça e esperar tudo da pura misericórdia de Deus em Cristo. Esse ato de fé é tão agradável a Deus que tal alma nunca será envergonhada. Salmo 9, 18. A expectativa dos pobres não perecerá. Um pagão poderia dizer, quando um pássaro, assustado por um falcão, voa para seu peito: eu não te trairei ao teu inimigo, vendo que tu vieste buscar refúgio em mim. Quanto menos Deus entregará uma alma ao seu inimigo quando ela busca refúgio em seu nome, dizendo: Senhor, estou sendo caçado por tal tentação, perseguido por tal desejo. Ou tu deves perdoá-lo, ou eu estou condenado. Mortificá-lo, ou serei escravo dele. Leva-me ao peito do teu amor, por amor a Cristo. Proteja-me nos braços da tua força eterna. Está em teu poder salvar-me ou entregar-me nas mãos do meu inimigo. Não tenho confiança em mim mesmo ou em qualquer outro. Entrego-me à causa, a mim mesmo,
e confia em ti. Essa dependência de uma alma certamente despertará o poder todo-poderoso de Deus para a defesa de tal pessoa. Ele jurou o maior juramento que pôde sair dos seus lábios abençoados, até por si mesmo, que aqueles que assim buscam refúgio para esperar nele terão forte consolação. Hebreus 6,17. Isso de fato pode dar ao santo uma maior ousadia de fé para esperar um tratamento gentil quando ele corre a Deus em busca de refúgio, porque ele não pode vir antes de ser esperado. Deus, tendo estabelecido seu nome e promessas como uma torre forte, tanto chama seu povo para esses quartos, quanto espera que eles se refugiem ali. Quinto, a presença e o trabalho de Cristo no céu colocam um forte compromisso sobre Deus para trazer toda a sua força e poder ao campo, em todas as ocasiões, para a defesa de seus santos. Um fim especial de sua jornada ao céu e permanência lá é que ele possa, como advogado dos santos, estar sempre intercedendo por tais suprimentos e socorros de seu Pai, conforme suas necessidades exigem. E para nos assegurar mais disso antes de partir, ele, por assim dizer, nos contou quais seriam os principais pontos de sua intercessão quando ele chegasse lá. Um deles era este, que seu pai deveria guardar seus filhos enquanto eles permanecessem no mundo, do mal que há neles. João 17,15. Cristo não assume essa obra para sua própria conta, mas tem a mesma nomeação de seu pai, pelo que agora ora no céu, assim como teve pelo que sofreu na terra. Aquele que o ordenou sacerdote para morrer pelos pecadores, não o despojou então de suas vestes sacerdotais, como Arão, mas o designa para ascender com elas ao céu, onde ele permanece sacerdote para sempre, pelo juramento de Deus. E este ofício de intercessão foi erguido puramente em misericórdia aos crentes, para que eles pudessem ter plena satisfação na realização de tudo o que Deus prometeu. Assim que Jesus Cristo atende na corte como nosso embaixador, para ver tudo ser conduzido de forma justa entre Deus e nós, de acordo com o acordo. E se Cristo segue seu trabalho de perto e é fiel em seu lugar aos crentes, tudo está bem. E não convém a ele ser assim, que intercede por tais relações queridas? Suponha que o filho de um rei deva sair de uma cidade sitiada, onde ele deixou sua esposa e filhos, a quem ele ama como a sua própria alma, e todos eles prontos para morrer pela espada ou pela fome, se o suprimento não vier logo. Poderia este príncipe, ao chegar à casa de seu pai, se agradar com as delícias da corte e esquecer a aflição de sua família? Ou, ao contrário, ele não iria rapidamente ao seu pai, tendo seus gritos e gemidos sempre em seus ouvidos, e antes de comer ou beber, faria sua missão ao seu pai e suplicaria a ele, se algum dia o amou, que ele enviasse toda a força do seu reino para levantar o cerco, em vez de qualquer uma de suas queridas relações perecer. Certamente, senhores, embora Cristo esteja no auge da sua exaltação e fora da tempestade em relação à sua própria pessoa, ainda assim seus filhos deixados para trás, no meio do pecado, de Satanás e dos ataques do mundo, estão em seu coração e não serão esquecidos por um momento por ele. O cuidado que ele tem em nossos assuntos apareceu na rápida remessa que ele fez de seu espírito ao auxílio dos apóstolos quando ele ascendeu, o que quase tão logo ele estava sentado em seu lugar à direita de seu Pai, ele enviou, para o conforto incomparável dos apóstolos e de nós, até hoje, sim, até o fim do mundo, que cremos ou creremos nele. O segundo ponto segue: os santos devem contemplar este poder de Deus como comprometido com eles e pressioná-lo em suas almas até que silenciem todas as dúvidas e medos sobre o assunto, que é a importância dessa exortação. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortifiquem e entrincheirem suas almas dentro da proteção deste atributo do poder de Deus, entregue a vocês pelo próprio Deus. Primeiro, é o fim de todas as promessas ser segurança para a nossa fé, assim das promessas em particular, onde seu poder todo-poderoso está expressamente comprometido para que possamos contar com este atributo como nossa porção e colher o conforto que ele produz tão livremente quanto alguém pode colher a safra do seu próprio campo. Anda na minha presença, diz Deus a Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Considere isso como sua porção e viva disso. O apóstolo, Hebreus 13,6, nos ensina qual uso fazer das promessas. Versículo 5. Nunca te deixarei, nem te desampararei.
aí está a promessa. E a inferência que ele nos ensina a tirar pela fé disso segue, versículo 6. De modo que podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador. Nós, isto é, todo crente, podemos dizer com confiança, isto é, podemos concluir que Deus ajudará. Não de forma tímida, temerosa, talvez Ele ajude, mas podemos afirmar com confiança na presença dos homens e dos demônios, porque aquele que é todo-poderoso o disse. Agora, para um cristão não fortalecer sua fé neste atributo incomparavelmente doce, mas se contentar com algumas poucas esperanças fracas e incertas, quando ele pode, sim, deve ser forte na fé de tais promessas, o que é isso senão desvalorizar a bênção de tais promessas? Como se alguém prometesse a outro casa e terras e mandasse ele assegurar para si o máximo que a lei pode garantir e ele não se preocupasse em fazer isso. Não seria isso interpretado como um desprezo à bondade de seu amigo? É uma questão pequena que Deus nos entrega a seu poder todo-poderoso por promessa e nos manda assegurar isso para nós mesmos o máximo que podemos pela fé e negligenciamos isso, deixando as promessas não seladas em nossos corações. Segundo, nossa obediência e conforto são fortes ou fracos conforme a nossa fé neste princípio. Primeiro, nossa obediência, sendo filha da fé, participa da força ou fraqueza de seu pai. Abraão, sendo forte na fé, realizou um ato heróico de obediência ao oferecer seu filho. Sua fé estava bem firmada no poder de Deus. Ele suportou isso sem vacilar, o que teria derrubado uma fé fraca. Nenhum ato de fé fortalece mais para o dever do que aquele que contempla o poder todo-poderoso de Deus comprometido para a sua assistência. Vá nesta tua força, disse Deus a Gideão. Não te enviei eu? Como se ele dissesse, não posso eu, não te levarei eu através da sua obra? Gideão, vai na fé disso e faz maravilhas. Isso trouxe o homem justo do leste aos pés de Deus, embora ele não soubesse para onde ia. Ele sabia com quem ia, o Deus Todo-Poderoso. Mas pegue uma alma que não esteja convencida disso, quão desigual e instável é ela neste curso obediente. Toda ameaça do homem, se poderosa, o desanima, porque sua fé não está fixada no Todo-Poderoso, e por isso às vezes ele se esquiva de um dever para cumprir com o homem, e traz sua confiança nas mãos de uma criatura miserável, porque ele tem olhos carnais para contemplar o poder do homem, mas carece de um olho espiritual para ver Deus ao seu lado, para protegê-lo com seu poder todo-poderoso. O que, se seus olhos estivessem abertos para ver, ele não ficaria tão perturbado em seus pensamentos à aproximação de uma criatura fraca. Deveria um homem como eu fugir, diz o bom Neemias, Neemias 6:11. Ele tinha acabado de sair do trono da graça, onde ele havia clamado pela ajuda do Todo-Poderoso. Verso 9. Ó Deus, fortalece as minhas mãos. E verdadeiramente agora ele preferiria morrer no lugar do que desonrar seu Deus com uma retirada desonrosa. Segundo, o conforto do cristão aumenta ou diminui conforme a visão de sua fé sobre o poder de Deus. Deixe a alma questionar isso ou seu interesse nisso e sua alegria se esvai, assim como o sangue de uma veia rompida. É verdade, uma alma pode lutar para chegar ao céu com muito esforço por uma fé de recumbência, confiando em Deus como capaz de salvar, sem essa persuasão de seu interesse em Deus. Mas tal alma vai com um vento lateral escasso, ou como um navio cujos mastros estão deitados, expostos ao vento e ao clima, se outros, melhor equipados, não rebocarem junto com eles. Muitos medos como ondas cobrem tal alma de vez em quando, que está mais submersa do que acima da água, enquanto uma que se vê envolta nos braços do poder todo-poderoso, como tal alma vai montando antes do vento, com suas velas cheias de alegria e paz. Deixe as aflições virem, tempestades surgirem, essa alma abençoada sabe onde vai desembarcar e ser bem-vinda. O nome de Deus é seu porto, onde ela entra tão ousadamente quanto um homem entra em sua própria casa, quando pego por uma chuva. Ele ouve Deus chamando para este e outros de seus atributos, como câmaras reservadas para ele. Isaías 26. Venha, meu povo, entre em suas câmaras. Deus os chama de seus e seria tolice modesta não possuir o que Deus dá. Isaías 45, 24. Certamente alguém dirá, no Senhor tem justiça e força. Isto é, tem justiça na justiça de Deus, força na sua força, de modo que, nesse sentido, Cristo não pode mais dizer que sua força é sua própria, e não do crente, do que o marido pode dizer, meu corpo é meu e não da minha esposa.
Uma alma persuadida disso pode cantar alegremente com o espinho mais afiado em seu peito. Assim Davi, Salmo 57:7: meu coração está firme, meu coração está firme, cantarei e louvarei. O que o faz tão alegre em um lugar tão triste quanto a caverna onde agora estava? Ele lhe dirá no verso 1, onde você o encontra se aninhando sob a sombra das asas de Deus. E agora ele pode bem cantar e afastar o cuidado e o medo. Uma alma assim provida pode estar em paz em uma cama dura. Você não acha que dormem profundamente aqueles que vivem na ponte de Londres, como aqueles que vivem em Whitehall ou Cheapside, sabendo que as ondas que rugem sob eles não podem machucá-los? Da mesma forma, os santos podem descansar tranquilamente sobre as ondas da própria morte e não temer nenhum mal. Uso 1. O poder todo-poderoso de Deus está comprometido com a defesa dos santos? Certamente, então, terão uma luta difícil. Os inimigos dos santos, quero dizer, que se intrometem com eles, que estão muito além do seu alcance. O diabo era tão astuto que queria tirar Jó de sua trincheira, sua cerca abaixo, antes de atacá-lo. Mas os homens são tão desesperados que tentarão o campo com os santos, embora cercados pelo poder todo-poderoso de Deus. Que tolice seria tentar ou sitiar uma cidade que não pode ser bloqueada de modo que nenhum alívio possa entrar. O caminho para o céu não pode. No cerco mais apertado da igreja há um rio que alegrará esta cidade de Deus com socorros oportunos do céu. As fontes frescas dos santos vêm todas de Deus. E é tão possível para um homem miserável parar os recursos de água das nuvens, quanto barrar esses fluxos que deslizam invencivelmente como veias de água na terra, da fonte de sua misericórdia para o seio de seu povo. Os egípcios pensaram que tinham Israel em sua armadilha quando os viram marchar para um canto à beira-mar. Eles estão enredados, e verdadeiramente assim estariam irrecuperavelmente, se não fosse aquele poder todo-poderoso que os levou comprometido a tirá-los com honra e segurança. Bem, quando eles estão fora desse perigo, eis que estão em um deserto, onde nada há para as costas e o ventre. E ainda assim, aqui viverão 40 anos, sem comércio ou cultivo, sem mendigar ou roubar de nenhuma das nações vizinhas. Não dependerão deles para um centavo em seu caminho. O que o poder todo-poderoso não pode fazer para prover para seu povo? O que ele não pode fazer para protegê-los contra o poder e a ira de seus inimigos? O poder todo-poderoso ficou entre os israelitas e os egípcios, de modo que, pobres criaturas, não podiam nem mesmo ver seu inimigo. Deus coloca uma nuvem escura como uma cortina diante de seus olhos, e o tempo todo, seu olhar através da nuvem está olhando-os para a desordem e confusão. E o Todo-Poderoso tornou-se mais fraco hoje em dia, ou seus inimigos mais fortes, que se prometem melhor sucesso? Não, nenhum nem outro. Mas os homens estão mais cegos do que os inimigos dos santos de antigamente, que às vezes fugiram à aparência de Deus entre seu povo, clamando: fujamos, porque o Senhor luta por eles. Enquanto há muitos hoje em dia que preferem dar a honra de suas derrotas ao próprio Satanás, do que reconhecer Deus no assunto, mais prontos para dizer que o diabo lutou contra eles do que Deus. Ó vocês que ainda não se livraram das impressões que o poder todo-poderoso de Deus fez em algum momento sobre seus espíritos. Cuidado de ter algo a ver com esta geração de homens, quem quer que sejam. Não se aproximem de seus tabernáculos, não lancem sua sorte entre eles, que são inimigos dos santos do Altíssimo, pois são homens destinados à destruição. Deus ama tanto os seus santos que não faz questão de dar nações inteiras por seu resgate. Ele rasgou o próprio ventre do Egito para salvar a vida de Israel, seu filho. Isaías 43:3. Uso 2. Isso mostra a condição terrível e deplorável de todos vocês que ainda estão em um estado sem Cristo. Vocês viram uma mina rica ser aberta, mas nem um centavo desse tesouro chega a vocês. A verdade carregada de conforto incomparável, mas destinada a outra costa, ela pertence aos santos, no seio dos quais essa verdade descarrega todo o seu conforto. Vejam Deus fechando a porta para vocês, quando Ele coloca seus filhos para se banquetear com tais iguarias. Isaías 45:13. Meus servos comerão, mas vocês terão fome. Meus servos beberão, mas vocês terão sede. Deus tem seu número fixo, para o qual Ele provê. Ele sabe quantos tem em sua família. Esses e nenhum mais se sentarão. Um dos pratos principais na mesa dos santos é o poder todo-poderoso de Deus.
Isso foi posto diante de Abraão e está diante de todos os seus santos, para que possam comer com plenitude de conforto. Mas tu terás fome. Ele é todo-poderoso para perdoar, mas não usará isso para ti, pecador impenitente. Você não tem um amigo no tribunal, nenhum atributo em todo o nome de Deus falará por você. A própria misericórdia se sentará e votará com os demais atributos a favor da tua condenação. Deus é capaz de salvar e ajudar em um momento de necessidade. Mas com que familiaridade você espera que o braço salvador de Deus se estenda por você? Embora um homem se levante à meia-noite para deixar entrar um filho que chora e bate à sua porta, ele não fará o mesmo esforço por um cão que está uivando lá fora. Isso apresenta a tua condição, pecador, triste o suficiente. Ainda assim, isso é para contar a tua história da maneira mais justa, pois aquele poder todo-poderoso de Deus, que está comprometido com a salvação do crente, está igualmente comprometido em te levar à tua execução e condenação. Que vínculo maior do que um juramento? O próprio Deus está sob juramento de ser a destruição de toda a alma impenitente. Aquele juramento que Deus fez em sua ira contra os israelitas incrédulos, que eles não entrariam em seu descanso, concerne a todo incrédulo até o fim do mundo. Em nome de Deus, considere se fosse apenas o juramento de um homem ou de um grupo de homens que, como aqueles nos Atos, juraram ser a morte de tal pessoa, e você fosse essa pessoa, isso não te encheria de medo e tremor dia e noite e tiraria a paz da tua vida até que eles fossem pacificados? O que então enche de tranquilidade aqueles que podem dormir tão profundamente, sem qualquer horror ou espanto, embora sejam informados de que o Deus Todo-Poderoso está sob juramento de condenar-lhe corpo e alma sem arrependimento oportuno? Ó, pensem em si mesmos, pecadores. É sabedoria ou valentia recusar termos de misericórdia das mãos de Deus, cujo poder todo-poderoso, se rejeitado, logo os entregará nas mãos da justiça. E quão terrível é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nenhuma língua pode expressar, nem mesmo aqueles que sentem o peso disso. Uso 3. Isso fala a vocês que são realmente santos. Sejam fortes na fé desta verdade. Façam dela um artigo do seu credo. Com a mesma fé com que acreditam que existe um Deus, acreditem também que o poder todo-poderoso de Deus é seu amigo certo. Então usem isso para sua melhor vantagem, como, primeiro, nas agonias da consciência que surgem da grandeza de seus pecados, corram para o refúgio no poder todo-poderoso de Deus. Verdadeiramente, senhores, quando os pecados de um homem são exibidos em todas as suas cores sangrentas e expostos em suas agravantes mortais, e o olho da consciência desperto para contemplá-los através do vidro multiplicador ou amplificador de uma tentação, devem surpreender a criatura com horror e espanto, até que a alma possa dizer com o profeta para todo este enorme exército: ainda há mais comigo do que contra mim. Um todo-poderoso é mais do que muitos poderosos. Todos esses pecados e demônios poderosos não formam um pecado todo-poderoso ou um demônio todo-poderoso. Oponha a todas as acusações horríveis trazidas contra você por eles este único atributo. Assim como o embaixador francês uma vez silenciou o orgulho do espanhol repetindo os muitos títulos de seu mestre como um que os abafou todos. O próprio Deus, Oséias 11:9, quando havia agravado os pecados de seu povo ao máximo, então para mostrar o que um Deus pode fazer, explode em uma doce promessa: eu não executarei a fúria da minha ira. E por quê? Eu sou Deus e não homem. Eu mostrarei a onipotência da minha misericórdia. Algo como nossa frase usual, quando uma criança ou uma mulher nos bate: eu sou um homem, e não uma criança ou mulher, portanto não revidarei. Apenas considerar que Deus é Deus pressupõe que Ele é todo-poderoso para perdoar, assim como para vingar. E isso é algum alívio. Mas então considerar que é o poder todo-poderoso em vínculo e aliança para perdoar, isso é mais. Assim como ninguém pode obrigar Deus, exceto Ele mesmo, também ninguém pode quebrar o vínculo que Ele mesmo faz. E não são suas próprias palavras que Ele perdoará abundantemente, Isaías 55. Ele multiplicará para perdoar, como se ele dissesse: eu derramarei misericórdia com o seu pecado, e gastarei tudo o que tenho, em vez de deixar que seja dito que minha bondade foi vencida pelo seu mal. Assim acontece com a alma graciosa nesse caso, como com um capitão que cede seu castelo em termos graciosos de ter sua vida poupada, e ele ser conduzido em segurança para sua casa,
para ser estabelecido pacificamente em seu estado e posse. Para tudo isso, ele tem a mão e o selo do general. Sobre isso ele marchou, mas os soldados rudes o atacam e colocam em medo de sua vida. Ele apela ao general, cuja honra agora está empenhada por ele, e é prontamente aliviado, e seus inimigos punidos. Você pode, pobre alma, quando acusado por Satanás, molestados por seus terrores, dizer: é Deus quem justifica. Eu tenho sua mão nisso, que eu deveria ter minha vida concedida a mim, assim que depositei minhas armas e me submeti a ele. O que eu desejo fazer, eis que os portões do meu coração estão abertos para deixar o príncipe da paz entrar, e o Todo-Poderoso não é capaz de cumprir sua promessa. Eu me entrego a ele como um criador fiel. Segundo, use este poder todo-poderoso de Deus e teu interesse nele nas tentações ao pecado. Quando estiveres dominado e fugires diante da tua forte corrupção, ou temeres que um dia cairás por ela, atreva-se a agarrar-se a este atributo e reforça-te dele, novamente para resistir, e ao resistir, acreditar em uma vitória oportuna sobre ela. O Deus Todo-Poderoso está à vista de ti enquanto estás no vale lutando, e espera apenas um chamado teu quando em apuros na batalha. Então ele virá ao teu resgate. Josafá clamou quando no meio de seus inimigos, e o Senhor o ajudou. Muito mais pode você prometer a si mesmo seu socorro em seus combates espirituais. Recorras ao trono da graça com essa promessa: o pecado não terá domínio sobre vocês. E antes de insistires nisso, para ajudar ainda mais tua fé, consola-te com isso, que embora esta palavra, Todo-Poderoso, não esteja expressa, ainda está implícita nesta e em cada promessa. E podes, sem adicionar uma letra à palavra de Deus, lê-la em tua alma. O pecado não terá domínio sobre vocês, diz o Deus Todo-Poderoso, pois este e todos os seus atributos são o selo constante de todas as suas promessas. Agora, alma, leva o vínculo a juízo. Não temas a tomar como seu. É dívida e, portanto, devida. É capaz aquele a quem estás reclamando. E por isso, não há medo de perder os custos do processo. E aquele que foi tão gracioso em se obrigar quando estava livre, será tão fiel sendo capaz de cumprir agora que está obrigado. Apenas enquanto esperares o cumprimento da promessa e a assistência desse poder todo-poderoso contra as tuas corrupções, cuidado para que permaneças sob a sombra deste atributo e condição desta promessa. Salmo 91:1. A sombra não resfriará, exceto dentro dela. De que adianta ter a sombra de uma rocha poderosa quando estamos sentados ao sol aberto? Ter o poder todo-poderoso comprometido por nós, se nós não nos lançarmos debaixo de sua proteção com investidas ousadas na boca da tentação. As quedas dos santos ocorreram quando saíram de sua trincheira e fortaleza, pois, como os coelhos, eles são um povo fraco em si mesmos, e sua força está na rocha da onipotência de Deus, que é sua habitação. Terceiro, cristão, utilize isso quando estiver oprimido pelo peso de qualquer dever e serviço que em teu lugar a vocação recai sobre ti. Talvez você ache o dever de sua vocação pesado demais para seus ombros fracos. Atreva-se pela fé a colocar a extremidade mais pesada do teu fardo no ombro de Deus, que é teu, se você é um crente, tão certo quanto Deus pode fazer por promessa. Quando, em qualquer momento, você estiver cansado do teu trabalho e pronto para pensar como Jonas em fugir dele, encoraje-se com a palavra de Deus para Gedeão, a quem ele chamou de eira para debulhar as montanhas. Vá nessa tua força, não te enviei eu? Comece a obra que Deus te coloca e você envolve a força dele para você. O caminho do Senhor é força. Fuja do teu trabalho e você envolve a força de Deus contra você. Ele enviará alguma tempestade ou outra atrás de você para trazer de volta seu servo fugitivo. Quantas vezes o covarde foi morto em uma vala ou sob uma cerca, enquanto o soldado valente que manteve sua posição em seu lugar saiu com segurança e honra. Você é chamado a sofrer, não recue porque você tem medo de que nunca será capaz de suportar a cruz. Deus pode colocá-la de maneira que você não a sinta, embora você não encontre socorro até chegar à porta da prisão, sim, até ter um pé na escada ou seu pescoço no cepo. Não desespere. No monte o Senhor será visto, e nessa hora Ele pode te dar um vislumbre de seu rosto doce, que fará o sangue subir no rosto assustador de uma morte cruel, e parecerá amável aos teus olhos por causa dele. Ele pode te dar tanto conforto em mãos, que você reconhecerá que Deus está à frente de você, por toda a vergonha e dor que você possa suportar por ele.
E se não for tanto assim, ainda assim o suficiente para cobrir todos os teus encargos que você possa ter no caminho. Está prontamente contado naquela promessa. 1 Coríntios 10, 13. Você a terá à vista, e isso pode satisfazer um cristão, especialmente se ele considerar, embora não leve tanta alegria celestial com ele para o céu quanto outros, ainda assim ele a encontrará assim que chegar à casa do seu Pai, onde está reservada para ele. Em suma, cristão, confie no teu Deus e faça tuas aplicações diárias ao trono da graça para suprimentos contínuos de força. Você nem imagina como ele fica satisfeito quando você faz uso dele. Quanto mais frequentemente, melhor. E quanto mais você pede, mais bem-vindo é. Caso contrário, por que Cristo teria dito aos seus discípulos: até agora nada pedistes, senão para expressar seu coração generoso em dar, relutante em colocar a mão na bolsa por pouco, e por isso, com uma espécie de retórica familiar, os incita a pedir mais, como Naamã, quando Geazi pediu 1 talento, o convida a levar 2. Teu Deus tem um coração tão generoso, enquanto você está pedindo um pouco de paz e alegria, ele te pede para abrir bem a boca, e ele a encherá. Vá e vasculhe teu coração, cristão, de uma extremidade à outra, descubra tuas necessidades, familiarize-se com todas as tuas fraquezas e coloque-as diante do Todo-Poderoso, como a viúva seus vasos vazios diante do profeta. Se tivesse mais do que pode trazer, poderia tê-los todos cheios. Deus tem força suficiente para dar, mas Ele não tem força para negar. Aqui o próprio Todo-Poderoso, com reverência seja dito, é fraco, entre aspas. Até mesmo uma criança, a mais fraca na graça da sua família, que pode apenas dizer Pai, é capaz de vencê-lo. E, portanto, não deixe que a fraqueza de tua fé te desanime. Não há maior motivo para as entranhas da misericórdia despertarem o poder todo-poderoso para te socorrer do que tua fraqueza, quando apresentada em consciência dela. O rosto pálido e as faces magras, espero, nos comovem mais do que a linguagem arrogante de um mendigo forte e robusto. Assim, aquela alma que vem carregada com a consciência de sua fé fraca, amor, paciência, a própria fraqueza delas carrega um argumento para o socorro. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece.
É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falha, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.